Dia 31 de dezembro de 2021. Um bom dia a todos. Vídeo 30. Estamos na página aqui 206 do livro O Suprimento Invisível, Joel Goldsmith. Bom, quero iniciar este vídeo já desejando muita luz, um ano de 2022 próspero em suas práticas, em suas respectivas consciências, que este ano de 2022 possa estar duplicada a luz na consciência de cada um dos que estão aqui assistindo este canal, cada um dos telespectadores, aqueles que estão assistindo e aqueles que também não assistem, e que estão inscritos e que vão chegar aqui neste canal. Trazidos pela própria presença do Cristo, trazidos para receber o pão, a água e o vinho espiritual. Chegou uma outra pergunta no grupo Consciência Infinita, relacionado ao sacrifício de animais, as consciências dos animais que são expostos ao abatedouro, ou o sacrifício, ou a morte para a venda de suas carnes e tudo mais. Então, essa querida irmã, ela tem, pelo que dá para se notar, só ela está fazendo as perguntas lá no grupo. E eu parabenizo ela pela coragem e pela perspicácia de fazer perguntas deste nível. Porque assim, ó, gente, isso não é só o que nós estamos falando aqui, várias outras pessoas falam, porque as pessoas ficam paradas, elas não perguntam, elas não interagem, elas, no fundo, primeiro, difícil a aceitação desse estudo aqui. E por isso que é um caminho difícil de se seguir. E segundo, tem medo de perguntar, medo de avançar, medo de se entregar à mensagem do Cristo ou medo de seguir a Jesus. Por causa do quê? Por causa que vai ser morto pelos outros. E esse é o pensamento e esse é o maior medo que existe. Mas vamos lá entrar numa racionalização aqui para responder a pergunta desta irmã, da Cláudia. Parabéns, Cláudia, vou dar o seu nome aqui no canal. Cláudia Gouveia, muito perspicaz, as perguntas são todas de relevância, tá, gente? Porque isso, para querer saber em qual nível está, isso a pessoa está querendo entrar no conceito de consciência. E para entrar no conceito de consciência, nós temos que entender o seguinte, que a consciência, ela é una, ela é infinita e ela é complexa. Não existe explicação que vai explicar a consciência infinita, porque a consciência ela é infinita, o nome já diz que é infinita, tá? Mas nós aqui vamos trazer um conceito, tá, gente? A realidade é buscada dentro de cada um de nós, como seres sacientes, seres que têm uma consciência, seres que têm uma abertura à abstração para receber a verdade, tá ok? Então vamos lá. Existem níveis de consciência, tá? Então aqui nós temos níveis, por exemplo, os micro-organismos, eles têm consciência, eles têm um nível de consciência. Esse nível de consciência chama-se consciência animalesca, eles só vivem por viver e morrem por morrer, tá ok? Não tem desejos, eles não têm escolha, tá ok, gente? Não tem escolha. Se a pessoa pisa por cima de um micro-organismo, pronto, acabou, ele vai vir na outra para evoluir um pouco mais a sua consciência e ganhar informação. E é assim que acontece. Com os animais, é a mesma coisa. Tá? Os animais, eles têm uma consciência, alguns têm uma consciência de massa que seguem o bando. Tá? Mas a questão aqui também
esses níveis de consciência que eu vou falar está implícito também no ser humano, porque tem gente que não tem sonho, tem gente que não tem, não tem nada, tem gente que não faz nada de nada, fica parado esperando a morte chegar. Tá? Essas pessoas têm um nível de consciência animalesco juntamente com os animais. Tá, ok? Então, esses animais que são expostos ao sacrifício, e esses animais eles não têm desejos. Alguns reagem o máximo para não entrar na fila do corte. Por exemplo, tem alguns animais que têm uma consciência mais evoluída, então eles reagem para não seguirem a fila do corte. E outros animais, eles se entregam à fila do corte. E aí vão sendo abatidos em massa. Então esses níveis de consciência, todos nós estamos aqui para a evolução. E cada nível de consciência tem um propósito. Por exemplo, os animais que vêm, os animais de corte, por exemplo, eles têm um propósito aqui, como consciências. Eles vêm para manifestar o quê? A matéria, a carne, para servir de alimento para os seres mais evoluídos. Não é assim que é organizado a fauna e a flora? Uns servem os outros? É deste nível de consciência que nós estamos falando. Então, assim, os animais, por exemplo, eles devem ser abençoados. O que é o certo fazer, gente? O que era feito antes, há 12 mil anos atrás? Caçava-se um único animal de corte para fazer o assado para a tribo. O que eles faziam? Eles iam lá, abençoavam este animal, caçavam este animal, pegavam este animal, faziam um ritual para libertar a alma deste animal, essa consciência que está ali para servir, abençoavam a consciência, porque a consciência una, entenderam? Tá? Então, sem ganância, sem querer tirar vantagem de nada. Então, eles abençoavam e serviam a tribo com aquela carne assada, ou feita na panela, ou tudo mais. Tá ok? Mas o ser humano, o que o ser humano decidiu fazer? O ser humano ganhou isso. E o ser humano avançou o desejo através da ganância, de sacrificar animais, sacrificar vidas humanas também, sacrifício humano, que desde o início dos tempos a gente faz sacrifícios humanos, gente. Então esse nível de consciência global aí chama-se consciência animalesca. A gente mata uns aos outros, a gente não pensa, a gente não reflete e nada. Então dentro de dois níveis de consciência primários, tem a consciência primária, isso é a organizacional da consciência humana, primária. Consciência primária tem dois níveis, nível animalesco e o nível de massa. Tá ok? O nível animalesco, ele vem ele não tem desejo, ele não sonha, ele apenas vem para viver. Animais, outras coisas, tá? O ser humano, tem seres humanos que, infelizmente, estão neste nível de consciência. E a consciência de massa que segue a massa que está dentro, enfurnada na Matrix. Bom, aí nós começamos a ver umas coisinhas na internet e começamos a questionar sobre nossa vida. Aí nós pulamos de nível, passamos do nível de massa, onde a gente é programado pela Matrix, passamos a um nível aspiracional, aspiração, deseja algo maior. Então esse nível de consciência, a gente começa a ler livros, a estudar o que nós estamos estudando aqui, Caminho Infinito, aspiracional. A gente deseja algo maior, a gente deseja conhecer a nossa verdadeira alma, nosso verdadeiro ser, quem realmente somos. E aí já vem aquela questão a pergunta, quem eu sou? E aí o quarto nível, começamos a pensar, meditar, autoconhecimento, começa a ler mais livros, mais pesquisa. O quinto nível, tá? Que é a disciplina. A gente começa a seguir as ideias vindo das nossas próprias intuições, criamos novos hábitos, seguem o nosso comando até o fim, essas nossas percepções até o fim nós seguimos. E o nível 6, nós vivemos aquilo que somos realmente, vivemos aquilo que pensamos e aquilo que sentimos, vindo da nossa percepção, da nossa intuição verdadeira que vem da nossa alma. E o 7 nível, que é a maestria,
tem o controle de si mesmo. A maestria é a iluminação espiritual. E é aonde todos que estão estudando querem chegar. Mas então, dá para nós dizermos aqui, gente, que nós estamos aí transitando entre o terceiro, o quarto e o quinto nível. Alguns já estão um pouco mais adiantados em estado de maestria. E eu falei e vou repetir novamente. Neste planeta aqui, no nosso país, Brasil, existem pessoas neste nível de maestria, tá? Podemos acrescentar aqui agora Mabel Cristina, Hélio Couto, e segue-se algumas pessoas mais que estão neste nível de consciência de maestria, tá ok? E os demais, como nós estudantes, estamos ali, tá? Entre a terceira e o quinto nível, seguindo a disciplina, estudando, sofrendo as catarses e evoluindo. Então, essa consciência una que é infinita, ela é perfeita, tá ok? Nós somos fragmentos dessa consciência perfeita e estamos em estado de evolução. Então, o que acontece em relação aos animais muitas vezes vem da consciência humana, não dos animais. Os animais estão ali para viver. Agora, se você sacrifica a vida dos animais e os animais são sacrificados, é também da evolução de consciência deles. Eles estão também ganhando informação. Se eu sou sacrificado por uma magia negra, eu também estou ganhando informação. Só que é um nível de consciência aqui, é um nível da alma, como Jesus fala no Evangelho de Marta, gente, vamos expandir a consciência. Jesus fala que quando a alma está num estado mais avançado de consciência, ela começa a ter acesso às verdades, começa a questionar, começa a se indagar por que tudo é como é. E aí vai a luta, vai pesquisar, vai meditar, vai pensar e vai evoluir conforme as suas próprias forças. Então é isso, minha querida irmã. Tá aqui a resposta da sua pergunta relacionada aos animais que são expostos ao sacrifício, o sacrifício de animais, as pessoas que matam animais por matarem. Tá? Então é o desejo de destruição humano também, que é um nível de consciência animalesco. Tá? Então, quem tem desejo de fazer essa coisa está num nível primário de consciência. Aqueles que estão na fase ascendente, ou seja, no terceiro nível, aspiracional e no individual, estão começando a estudar, meditar, contemplar, estão fazendo por si só e evoluindo por si só dentro do caminho espiritual. E a gente está adentrando mais isso aí na classe de estudo. Gente, quem está lá no grupo, quem puder fazer parte da classe de estudos, eu vou convidar aqui. Hoje é o último dia do ano, hoje é o último estudo do ano, então vamos participar da classe. Para você que quer estudar, quer expandir mais a consciência, nós temos aulas e vamos retornar agora no dia 8 de janeiro, tá ok? Vamos ter um reajuste na classe, porque nos chegou o conhecimento que devemos ter um reajuste, tá? Mas este reajuste vai permanecer pelo ano todo, fixado, tá ok? Não é um reajuste astronômico, é um reajuste simples para ajustar nas questões que temos aqui. Tá ok, gente? Então, vamos seguir o nosso estudo do livro O Suprimento Invisível. 2 passos rumo à cura. Há 2 passos na prática da cura: despersonalizar e anular. Poderíamos dizer que antes de dar esses 2 passos é preciso dar um outro, reconhecer o poder único e não tentar superar poderes e crenças negativas ou atender reivindicações que se nos apresentem. Entretanto, essa é uma prática contínua em nossa vida cotidiana. Os 2 passos que dizem respeito particularmente à cura ou ao tratamento são a despersonalização e anulação. Tá? Então agora nós vamos ver um conceito aqui, a despersonalização. Na cura, a primeira tarefa consiste em despersonalizar. No momento em que João da Silva pedir ajuda, tirem-no da cabeça, ou seja,
tirem o conceito que João da Silva precisa de ajuda e que Deus precisa ajudar ele através de mim. Esquecem isso. Tirem esse João da Silva da cabeça. Não se fixem no João da Silva um instante sequer. Esqueçam o João da Silva. Aceite a ajuda dele e vá para dentro. Acima de tudo, nada vejam de mal nele. Esqueçam isso imediatamente. Não existe bem ou mal com o João Batista. Você recebeu a mensagem, beleza, desliga o telefone, já está curado. A solicitação não é uma condição, uma coisa ou uma pessoa. Não pertence a ninguém. Trata-se de uma imposição pessoal daquilo que chamaríamos de mente carnal ou mortal. Cuidem para que não exista uma pessoa, cuidem para que não exista uma pessoa sobre quem ou por meio de quem trabalhar. Despersonalizem-na, isolem a solicitação da pessoa, ou seja, esqueçam totalmente a pessoa. Pensam no oceano primordial anulando, dissolvendo a pessoa completamente. Quando estiverem seguros de ter efetuado a despersonalização a ponto de não pensarem no indivíduo, deem o segundo passo, que é a anulação. Então, o que acaba acontecendo aqui, gente? Ligeirinho para a gente poder encerrar este vídeo, este último vídeo aqui, já respondendo esta questão da nossa querida irmã que perguntou sobre a questão dos sacrifícios dos animais. E para quem deseja curar este sacrifício, então vamos despersonalizar isso. Vamos anular isso de nosso conceito mental, que há o sacrifício. Sim, há sacrifícios, mas devemos orar por essas almas. E essas almas, como que nós oramos por essas almas? Anulando ou despersonalizando completamente o que aconteceu com essas almas. Pensando na perfeição delas mesmas. Porque a consciência é uma única coisa só. Então, quando nós entramos em fase com a consciência una, nós precisamos, para entrar em fase com a consciência una, ou a consciência infinita, ou em fase com o todo, nós precisamos despersonalizar o erro, as aparências. E precisamos anular, ou seja, não ficar batendo no problema. Então, esses níveis de consciência no qual a gente falou aqui na primeira parte, respondendo à pergunta de nossa irmã, estão intrinsecamente relacionados ao nível de percepção que nós temos sobre a verdade. Cada um de nós aqui, tá ok? Então, Roberto tem uma percepção da realidade diferente. Então, Roberto tem uma percepção de consciência, como consciência. Quem eu sou? Quem aquele meu irmão é, e vive dentro de uma vida humana. E assim por diante, nós vamos começando a ganhar essa expansão de consciência, expandir, que significa que nós vamos ficando cada vez mais unidos ao todo, ou seja, cada vez entendendo mais que existe um emaranhamento quântico sobre todas as coisas, ou seja, todas as coisas estão interconectadas, todas as coisas estão unidas, todas as coisas têm interconexões. E nós vamos entendendo que o espírito é único. Só existe um único espírito que manifesta, que sustenta, que realiza todas as coisas. E ele realiza todas as coisas através do amor incondicional, da alegria e da harmonia. E alegria é sinônimo de harmonia. E o sistema, ele é autorregulador. Então, a chave de tudo está aí, meus irmãos. Então, o que acaba acontecendo é que nós, para adentrarmos dentro do todo, nós precisamos entender primeiro a nós mesmos. Nós fizemos parte desse todo. Cada um de nós somos únicos dentro deste universo complexo. Imaginem um infinito, gente. Não conseguimos imaginar. Com a mente humana é inadmissível. A gente não consegue, não existe a abstração para imaginar a complexidade do todo. Buda falou isso quando estava passeando com Ananda na floresta e Ananda perguntou para Buda, que era o seu discípulo mais próximo: Buda, você já explicou tudo para nós, os discípulos? Buda pegou,
poucas pedras na mão e fez assim. O que foi explicado está aqui. Então, explicar o todo, todas as complexidades, o sistema, gente, é impossível. Mas avançamos passo a passo na compreensão de como que funciona o universo. Entendendo como que funciona o universo, ou seja, colocando luz na consciência, nós começamos a expandir a consciência, vamos expandindo, mesmo com a vida humana, mesmo com algumas dúvidas que nós temos. Como esta irmã que está se mostrando, que está querendo buscar, que está instigando a vontade nela de perguntar. Então é isso. Então se nós tivermos 10 pessoas justas, nós mudamos o mundo, porque essas 10 pessoas vão instigar, vão querer conhecer, vão querer avançar nos estudos. Tá ok, meus irmãos? Então, deixo aqui a mensagem deste ano que passou, que nós tivemos muitas coisas e muitas notícias fortes nesses últimos meses do ano, e que nós estamos aqui preparados, vamos estar sempre aqui, como uma ancoragem de ajuda na compreensão do ensinamento do caminho infinito. Primeiro, tá? Porque nós estudamos, nós somos praticantes. Nós somos praticantes da presença. Ah, eu estou me intitulando como praticante? Sou estudante, gente. Então, um mínimo de responsabilidade nós temos que ter. Então, praticar é estudar, meditar, contemplar e aplicar isso na vida prática como estamos fazendo. Estamos colhendo frutos, mesmo que mínimo, mas estamos colhendo. E estamos aqui para ajudar a cada um de vocês, como um apoio espiritual, como emergência espiritual, nos atendimentos individuais, que tem um númerozinho lá que vocês podem entrar em contato para um atendimento, na classe de estudos do Consciência Infinita, onde nós vamos retornar às aulas agora no dia 8 de janeiro de 2021 às 19 horas. 2022, desculpem, às 19 horas. Tá ok, gente? Então, paz do Cristo a todos, tenham uma ótima passagem, uma transição de ano, uma transição de consciência com mais luz, mais perficácia, mais astutos e mais firmes neste próprio caminho. Muito obrigado a todos vocês. Paz de Cristo.